pessoal, estamos dando início hoje a mais um vídeo do Conversa Mole. Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022. Estamos aí a menos de 2 dias das nossas eleições presidenciais e eu não podia deixar de vir aqui para dar um recado, transmitir uma opinião aí para vocês. Então, vocês que estão conosco aí, por favor, se inscrevam no canal, dê um like, curtam a nossa página, comentem, compartilhem, isso é muito importante para o nosso crescimento, tá ok? A gente criou esse canal, um canal independente, a gente tem aqui um programa bacana pra caramba, todas as quartas-feiras às 19h30, Os Caras da Ilha, que é um programa ao vivo, onde a gente traz temas do dia a dia, temas do cotidiano, e sempre encerramos aí o nosso programa com umas dicas culturais sobre filme, livros, séries, etc, etc. Tá bom? Mas hoje o motivo de eu estar aqui é o seguinte, não é para convencer você que já decidiu o seu voto, ou deixar de convencer A, B ou C, mas sim de justificar e tentar esclarecer para vocês a razão do meu voto. Você entendeu? Por que que eu vou decidir votar em Lula, né? Vocês vão dizer para mim, pô, Jean, você nunca foi defensor do Lula, pelo contrário, você sempre criticou o Lula, e é verdade, eu sempre critiquei o PT, sempre critiquei o Lula, mas só que, em vistas do quadro atual que a gente se encontra, dessa desunião que foi criada durante esses últimos 4 anos pelo Bolsonaro, né? Essa falta de empatia que hoje reina no país, né? Essa agressividade toda, essa desunião que inclusive promoveu a desunião de muitas famílias, né? A desassociação de amigos, tá certo? Isso daí para mim pesa muito, tá certo? Então eu assim vejo hoje aqueles que continuam votando no Bolsonaro, que tem algumas razões aí que eu realmente não consigo entender. Porque se for partir para a questão de conservadorismo, Bolsonaro não tem nada de conservador, vocês concordam comigo? Ele não tem nada, pelo contrário, né? O caso do Pintou o Clima, as 3 mulheres que ele tem, as brigas que ele tiveram, né? O fato dele não ter reconhecido o filho, o Jair Renan, até o Jair completar, se não me falha a memória, 14 anos. Tanto que aos 11 anos, a ex-mulher dele e o filho foram para a Noruega, sem precisar de autorização do pai, que é obrigatório quando você viaja ao exterior, porque na certidão de nascimento dele não tinha o pai reconhecido. Vocês entenderam? Então esse é o cristão que se vende cristão conservador que está aí. E a gente precisa, né, falar dos fatos. O não corrupto, né, que acumulou, né, mais de 107 imóveis, né, com um salário médio de R$25 mil líquido por mês, tá certo? Se você juntar aí os 51 imóveis que ele comprou, pagando R$25 milhões a família inteira, somando os 3 filhos que são deputados, que aliás não tiveram outra, deputados 2, não, um é senador, outro é deputado, outro é vereador, ele foi deputado durante 30 anos. Se você somar todos eles, durante todo esse período que eles estiveram aí, estão, né, mamando nas tetas do governo, não consegue chegar nem a 1/3 dos R$25 milhões que eles dispuseram ao vivo, né, para comprarem 51 imóveis. Sem contar que ele fez uma campanha em 2018 jurando que jamais iria se encontrar ou se aliar aos políticos do Centrão. Vejam só que hoje ele é aliado do Ciro Nogueira do PP, e o PP, gente, foi o partido que mais levou grana no Petrolão, tá? Mais do que o PT. Mais do que o PT. Ele está vinculado aí ao PL do Valdemar da Costa Neto, que as poucas pessoas não se lembram, mas a mulher dele fez uma denúncia grave na época do Mensalão, bateu nele com toalha molhada,
foi preso, foi culpado no Mensalão. E ele é aliado hoje do Valdemar da Costa Neto, que, aliás, se mudar o presidente, o Valdemar vai mudar também de aliado. Isso vocês não tenham dúvidas, tá certo? E esse discurso religioso, mentiroso, que tem feito, né, para cima e para baixo, dizendo que o Lula vai acabar com as igrejas, nessa falta de respeito com os cultos africanos, né, com outras religiões, a falta de respeito que ele teve no Círio de Nazaré, a falta de respeito que ele teve na Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, né, e os seus seguidores fanáticos, tudo isso, né, vai juntando, vai colocando num balaio, né, numa cesta, né, que com a pandemia transbordou o copo. Tá certo? Na pandemia foi uma vergonha, né? Ele dizendo que não era coveiro, ele imitando pessoas com falta de ar, né? Colocando um general incompetente, que aliás me estranha muito o povo votar nesse maluco, tá certo? Do Pazuello, né? Como ministro da Saúde, né? Aquela logística de transporte de oxigênio para Manaus, que contribuiu para a morte de milhares de pessoas, né? A falta de vacinas, né? Ele não comprou as vacinas no tempo hábil. A Pfizer, não se esqueçam, a primeira proposta foi em junho de 2020. Se eles tivessem negociado com a Pfizer naquela época, nós seríamos um dos primeiros países do mundo a vacinar, né? Em outubro, o Pazuello fez um acordo com o Butantan, que disponibilizaria as vacinas já em dezembro. E ele mandou cancelar, um manda, outro obedece. Vocês lembram dessa história? E aí ele vem agora num discurso manipulador, dizendo que eles compraram não sei quantos milhões de vacina, que em janeiro estava vacinando. Sim, em janeiro estava vacinando, sabe por quem? Pelo Dória. Sabe com quê? Com a vacina do Butantan. Porque a Oxford só começou a distribuir vacina para o Brasil em junho. Então, até junho, todos os brasileiros que foram imunizados pela vacina foram imunizados pela Coronavac, né? Pelo João Dória, que foi atrás, apostou e salvou a vida de muitos brasileiros. E ele só comprou a vacina por causa da CPI e com medo da candidatura do João Dória. Tá certo? Então, isso tudo somado me fez a conclusão, né, que esse homem é um verdadeiro canalha. Ele é um vagabundo, um cara que trabalha menos de 4 horas por dia. Tá certo? Então não dá, realmente não dá, para mim, que tenho 2 neurônios funcionando, alguns neurônios a mais ainda em atividade. Tá certo? Vendo todo esse quadro, né? Sem contar a miséria, a fome que assolou o Brasil. E agora essa desculpa, porque a gente vê depois da economia. Gente, qual é o lugar do mundo que não teve lockdown, a não ser o Brasil? Né? O Brasil, gente, o Brasil teve hoje 700 mil mortos pela Covid. Nós somos o segundo país com maior número de mortes a cada 100 mil habitantes. Nós somos o país com o maior número de profissionais da saúde que morreram durante a pandemia. Nós tivemos 4.554 mortes de profissionais de saúde. Sabe por quê? Por causa da negligência, por causa daquele gabinete paralelo que indicava cloriquina e ivermectina, né? Ao invés de nós comprarmos vacina. Vocês viram que depois de aplicação das vacinas de uma maneira correta, e o Brasil é símbolo de vacina no mundo, e esse imbecil fez com que nós perdêssemos a capacidade de vacinação, inclusive para outras doenças, como sarampo, poliomielite. Né? Eu não tenho outra afirmação a não ser um imbecil. O imbecil que me fez ir caminhar para votar no Lula, a quem sempre critiquei. Mas o Lula não representa uma ameaça à democracia. Vocês vejam que nos 14 anos de PT, nós nunca tivemos um problema de ameaça à democracia. Nunca, jamais. O impeachment da Dilma,
Mesmo quando Lula foi preso, né, não houve nenhuma tentativa de rompimento, né, da Constituição, do movimento democrático, nunca. Em compensação, esse débil mental, todo momento está criando justificativas para melar as eleições. É a questão da urna eletrônica. Em 7 de setembro de 2021, ele quis dar o golpe, mas ele não teve sucesso porque ele não teve nem capacidade para dar o golpe. Tá certo? Então, tudo isso me fez ir para o caminho de votar ao Lula. E vou lhe dizer mais. Com esse Congresso que foi eleito agora, em 2 de outubro, que é o pior Congresso que o Brasil já teve, né, com nomes como Pazuello, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, né, com o número de cadeiras que tem de deputados do PL, com os números de senadores que foram eleitos, né, votar em Damares, votar no astronauta, no vendedor de travesseiro da NASA. Vocês entenderam? Então, o Brasil caminha seriamente para se tornar uma Venezuela com uma autocracia comandada por esse débil mental. Entendeu? É por isso que eu vou votar no Lula. E é por isso que eu realmente apoiei e apoio, né, a candidatura do Lula. Não sou petista, não acho que o PT seja um grande partido, mas nós não podemos esquecer os avanços socioeconômicos que houveram durante o governo do FHC e o governo do Lula e da Dilma. Vejam os números, vejam os gráficos, né? Dê um Google, dê uma olhada, vê quanto você comprava com o seu salário mínimo de cesta básica durante esses governos e veja quanto você compra hoje. Entendeu? Esse é um exemplo. Então, gente, domingo eu vou votar no Lula. Essa ficha corrida, com essa capivara que eu mandei para vocês, ainda votar em Bolsonaro não é uma questão de política, é uma questão de caráter. Tá certo? Ou realmente vocês têm algum benefício muito grande para que esse sujeito continue governando. Tá bom? Desculpa o desabafo, gente, mas eu estou cansado, né, dessa polêmica, dessa conversa mole, tá ok? E venho aqui manifestar o meu desabafo. Amanhã nós vamos falar sobre Tarcísio, que é outro pilantra que está aí. Tá bom? Gente, um grande abraço, a gente se vê amanhã aqui no Conversa Mole, tá ok? Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar um like, não deixem de fazer o seu comentário, tá ok? A gente está aqui para abrir a discussão. Um grande abraço, pessoal. Até amanhã. Ele é um escolhido de Deus. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. É por isso que Deus te escolheu. O mais lindo que eu vejo é que Deus tem capacitado ele todos os dias. Paralelepípedo de craque. A vida do presidente não é fácil. Se alguém quiser trocar comigo, troca agora. Paralelepípedo de craque. Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Um paralelepípedo de craque, sem problema nenhum. Esse homem tem um coração puro, limpo. Eu não sou coveiro. Ódio é coisa de marica, pô. Estou com Covid. Quando você estiver lá. Quando você estiver sentindo falta de ar. A reeleição não é por um projeto de poder como muitos pensam. A reeleição causou uma desgraça no Brasil. O prefeito, o governador, muitos, né? Até o próprio presidente, se endivida, faz barbaridade, dá cambalhota, faz acordo com quem não interessa para conseguir apoio político. Então a reeleição péssima no Brasil. E esse é o nosso compromisso. Desde o dia 1º de janeiro de 2019, que nós iríamos trabalhar e não iríamos deixar ninguém para trás. Pressa da vacina não se justifica. Covid, eu não tenho nada a ver com Covid, segundo o Supremo Tribunal Federal. Porque não é obrigação nossa se antecipar a problemas, até porque problema nós temos. São vários rótulos que ele tem. Falam que ele não gosta de mulheres. Não, vagabunda! Eu jamais estuprar você que você não merece. Eu falei que não estuprar você porque você não merece. Fica aqui pra ouvir. Falam que ele não gosta de mulheres. Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Eu não empregaria com meu salário. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo.
É uma quadrúpede. O presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente menstrual para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Esse é o presidente.